Segundo programa com o Dr. Walter Kantovitz, nós vamos falar hoje de diferença de nutricionistas e nutrólogos, tá? Que tem bastante diferença, sim, vocês vão saber nesse programa. E também sobre exames laboratoriais, tá bom? Fica de olho que tem muita coisa boa nesse programa. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Helena, fala. Helena! Linda, da mamãe! Dr. Walter, eu gostaria de te falar como é que as pessoas estão hoje em relação à saúde. Vão te procurar por quê? É sempre querendo emagrecer? É sempre querendo ter definição física? O que é o geral? Então, na verdade, assim, a minha especialidade em medicina do esporte e nutrologia, né, é uma especialidade que aborda o paciente como um todo, né? Então, você que é paciente minha, que teve a oportunidade de estar vivenciando isso, você percebeu que a abordagem não é uma abordagem como a medicina se tornou hoje, né? Uma medicina de geografia, onde a gente pega o seu pulmão, dá para alguém tratar, o seu coração dá para alguém tratar, e a gente acaba fragmentando o corpo humano. A minha especialidade me permite tratar o paciente como um todo, né? Então, eu tenho pacientes, crianças de 10, 12 anos, que os pais estão lá preocupados com a alimentação dessa criança, se ela pode fazer exercício ou não pode fazer, se está na época de fazer musculação não pode ou não está. Eu tenho idosos acima de 75 anos, 80 anos, 72 anos, que estão querendo ver qual tipo de exercício pode fazer, se o tipo de alimentação que ele está fazendo naquele momento é bom ou ruim para ele, né? Mas, né, voltando um pouco em cima da sua pergunta, acho que meio específica, a maioria dos pacientes que me procuram são pacientes mulheres, na faixa etária de 25 a 40 anos, tá? Sempre em busca de uma melhora de performance e estética envolvida, né? A gente sabe que isso, né, mesmo a paciente tendo essa procura, isso é o ponto muito pequeno dentro de toda a abordagem que a gente faz na consulta, tá? Então, e desenha a parte também do sexo masculino que me procuram, mas para ganho de massa magra, também tem alguns que querem também fazer a parte de definição, né? Então, não é um leque gigantesco de pacientes diferentes, desde criança até adulto, passando por homens e mulheres. E você adota um estilo de dieta específico ou, como você falou, faz uma coisa muito extremamente personalizado, né? Então, assim, a questão do plano alimentar é uma questão importante, né? Independente do objetivo do paciente. A gente sabe que tem alguns objetivos que ela influencia muito mais e alguns objetivos que não influenciam tanto. A gente pode até abordar isso em um outro momento. Mas o que às vezes o paciente vem, e isso é importante, com uma nutricionista acompanhando, né? Sim. Porque o papel do nutrólogo, né, do nutricionista são diferentes. Exatamente. Né? Eu queria até te perguntar isso. Qual é a diferença do nutrólogo e do nutricionista? São diferentes. Então, a gente sempre precisa da ajuda do nutricionista, que a gente acaba invadindo um pouco a área deles e eles invadem um pouco a nossa área. Isso é normal, mas eu acho que a gente não pode ficar muito preocupado com isso, porque o objetivo é o paciente, né? Tirando o ego de lado em prol do paciente. Então, eu tenho um relacionamento bom com algumas nutricionistas, porque os pacientes vêm acompanhando com ela, e aí eu tomo a liberdade de conversar com a nutricionista, perguntar se eu posso estar mexendo num ponto ou outro, tá? Mas, né, falando a mesma língua, eu falo, porque às vezes o profissional, ele tem uma linha diferente de trabalho. Uma trabalha muito com alimentos naturais, outros mexe com dieta mais na parte da paleolítica, outro mais na questão do low carb. E a diferença de um nutricionista por um nutrólogo é na parte mais de exames? Não é assim, tem várias diferenças. Vamos abordar algumas coisas. Por exemplo, a formação. Então, a formação, o nutricionista, ele estudou 4, acho que tem alguns cursos que tem 5 anos hoje, né? E o nutrólogo é médico. O nutrólogo é médico, estudou o curso de medicina e como especialidade médica ou pós-graduado, que eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, você acaba se especializando, né, em nutrologia, que é uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, você tem a questão da abordagem diagnóstica, né? Então, a diagnóstica do nutricionista é uma abordagem nutricional, do médico é uma abordagem mais
nosológica, a gente chama, que é relacionado a diagnóstico patológico de doenças, né? Tem a questão da abordagem dos exames, né? Então, a gente pede alguns exames. Alguns? Alguns, né? O doutor geralmente acaba pedindo, tipo assim, 800 frascos de sangue. Que é uma coisa que a gente pode abordar, é um assunto interessante também, essa questão legal. dos exames. Por que tanto, né? Por que fazer essa abordagem dos exames? Então, voltando no que eu estava falando, aí tem a questão dos exames. O nutricionista também pode pedir o exame, porém, existe uma lei que o laboratório, nem o laboratório, porque o laboratório quer fazer o exame, né? Mas que os planos de saúde eles pegam e não permitem eles pedirem o exame, tá? E a leitura do exame, que eu quero falar assim, tem que ser muito bem, não é nem fazer a leitura, ser interpretada. Sim, né? Que isso, um estudo da medicina é mais aprofundado. Exato, o nutricionista, ele não teve na formação dele esse estudo, né? O médico teve na formação dele, muito por sinal, a questão do estudo dos exames, por que abordar, por que mexer aqui, mexer ali, quando intervir em algum momento, entendeu? Então, na verdade, é que nem você fala, qual que é a diferença do médico do esporte para o educador físico? Eu sou os dois. Mas, às vezes, que a pessoa vem e fala assim, não estou treinando, eu queria um auxílio de um treinamento, né? Então, eu consigo fazer porque eu tenho essa formação. Mas, se eu não médico. Exato, mas se eu não tivesse, mas como médico do esporte, com certeza eu poderia chegar com o educador físico, e vão alguns no meu consultório com o paciente para entender, para a gente discutir o treinamento dele, se está certo para aquilo que ele quer. E então, assim, a medicina do esporte, a nutrologia, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, tanto nutricionista, psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, às vezes com a questão de lesões, né? Então não é... É uma equipe que trabalha para o paciente. É uma equipe, então tem que ser junto para o resultado do paciente, né? Vai. Entendi. E hoje em dia, né, o nutrólogo ele está muito bem visto hoje pela sociedade, até por prevenção de doenças, né? Vocês fazem um trabalho muito grande, acho que até por causa dos exames mesmo, nessa parte de rejuvenescimento, na parte também de prevenção de doenças. E como que você trabalha isso? Então, assim, como eu falei para você, eu acho que a medicina atual, você pensar no tratamento está um pouco ultrapassado, né? A gente sabe que hoje que eu estou falando aqui, daqui 20 anos pode ser uma grande mentira, né? Mas as coisas têm que evoluir, você tem que realmente progredir conforme vai passando o tempo e as coisas vão evoluindo. O que eu percebo que a medicina hoje, e o que dá mais resultado, o que é melhor para o paciente e para o médico também, é a questão de você fazer a prevenção, né? E não tratar por várias coisas. Então, se a gente falar de custo, né? A gente sabe que você tratar uma doença, um câncer, por exemplo, é muito mais oneroso do que você fazer a prevenção, às vezes com uma vacina do HPV, alguma coisa do tipo, né? Então, a questão do nutrólogo, ele preza por isso. E o exame, ele vem por isso também, né? O pessoal fala, nossa, tudo isso de exame, quando vai tirar 18 tubos de exame, tal, ficar sem sangue, minha veia não sai mais sangue. Porque eu falo que o exame anterior, ele é muito mais importante que o exame atual. Se você pega um exame hoje e vê alguma coisa alterada, você fala, tá alterado, mas como que era antes? Né? Você não tem um carimbo daquele exame seu antes para falar que está alterado ou não. Porque se mantém o mesmo padrão, eu sei que é uma coisa sua ou que não está progredindo para uma coisa pior, né? E ao mesmo tempo, a questão da interpretação do exame é importante. Se você perceber, você pega assim, o valor de referência da insulina, vamos dar um exemplo, está escrito lá, de 2 a 22 a 23. Você vem com uma insulina de 3, você fala, tá normal. Aí você vem com uma insulina de 21, tá normal. Nossa, mas a janela é muito grande. Né? O que a gente tem que entender é que os exames laboratoriais, eles foram feitos para a questão estatística, não para a questão de medicina, né? Então eles pegaram 100 pacientes que fizeram o exame e 90, exato, um desvio padrão, né? Uma média com desvio padrão, 2 para cima, 2 para baixo, e 95% dos pacientes estão ali, inseridos naquilo ali, só 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Não dá para a gente olhar o paciente como estatística, a medicina é totalmente diferente de estatística, então o que a gente tem que pensar? Tem que pensar que às vezes uma insulina de 18 é uma insulina péssima,
mesmo sendo o valor superior de referência 22, 23, entendeu? Só que você olha, a maioria das pessoas fala, não, tá bom, segue aqui. Você vai esperar a coisa acontecer, estourar para você estar abordando o paciente. Você já pode fazer uma prevenção. Com certeza, com certeza. Isso acontece com todos, né? A gente está falando da insulina, mas com todos, né? Hemograma, da parte da função renal, função hepática, né? A questão dos hormônios, acontece isso, a questões de todos que eu acabo pedindo. Então, tem que realmente interpretar em cima daquilo, falar o que é melhor para esse paciente. Tá. E hoje com essas dietas da moda e que aparecem uma cada semana, tá muito em evidência hoje a low carb, muita evidência hoje a paleo, né? Estão sendo muito faladas e tá todo mundo usando isso. Comer em 3 horas, aquela coisa. Você acha que isso aí é um movimento legal, natural que está acontecendo ou é uma coisa muito levada aí pela parte da indústria ou é uma coisa legal assim para o paciente? Porque as pessoas têm muita dúvida nisso. Porque é impressionante, hoje o queijo meia pura é maravilhoso e o queijo branco é ruim, né? Exato. E isso há 5 anos atrás não era todo mundo comia queijo branco, né? Então, o que você fala? Você fala que é estudo em cima que vai melhorando essas performances ou é moda mesmo? Então, vamos fazer assim, ó. Quando eu me formei há 8 anos atrás, o médico ele sai da formação dele com muito conhecimento de doença, conhecimento farmacológico, da fisiopatologia, da fisiologia do organismo, e ele acha que sabe também sobre nutrição, tá? Isso é fato. E eu comecei a fazer medicina do esporte, tinha uma disciplina que era nutrologia, comecei a inserir, sempre gostei dessa parte. E aí o que eu percebi? Eu percebi que na minha graduação eu achava que sabia muito, e o muito era pouco. E quando eu fui estudar esse pouco, eu percebi que esse pouco estava tudo errado. Então, quer dizer, eu não sabia nada de nutrição, né? E o pior não é isso, porque quando você não sabe e assume que você não sabe, beleza, sim, né? O pior é quando você realmente não sabe e acha que sabe, né? Porque foi feito um aprendizado meio telefone sem fio. Eu pegava meu chefe da cardiologia, no passado ele falava, colesterol faz mal. Eu tinha tanta coisa para estudar que eu pegava aquilo de um chefe do setor, do centro, não sei das quantas. Colesterol faz mal. Colesterol faz mal e passava isso para frente, entendeu? E não ia lá estudar. E quando eu comecei a estudar, eu vi que isso era totalmente uma mentira, né? Em várias coisas, 90% das coisas que eu tinha aprendido não era aquilo, né? Aí você fala, mas por que disso? Até pelo ponto que você falou. A gente sabe o que move hoje dentro da parte da saúde, do exercício físico e alimentação indústria alimentícia, indústria de suplemento, indústria de medicamento, né? Sim. Então, se você perguntar para mim, qual que é o remédio que mais vende no mundo hoje? É o remédio que combate o colesterol. Aí você fala, então o colesterol pode fazer bem? Você entendeu? Então, o colesterol faz mal. O colesterol faz mal e ponto final. E aí, os médicos estudam essa parte, vai fazendo um trabalho de formiguinha, e vem a grandes empresas e realmente coloca que não é. Que aquilo ali faz mal, que faz mal, que faz mal. E as coisas não são bem assim, entendeu? Tem um livro interessante que chama Tudo que o seu médico não sabe sobre nutrição pode estar matando você. Anotem. É um livro legal de ler, porque é uma história de um médico que realmente sempre acreditou nessa questão que não precisava suplementar com nada, que vitamina era bobagem, e um monte de coisas a mais que a gente aprende na graduação em medicina como médico. E no fim a mulher dele tinha uma doença, se não me engano acho que era fibromialgia, e ela passou 20 anos tomando corticoide, um monte de coisa tal, e no fim da profissão dele, se não me engano era cardiologista, ele falou, vou estudar um pouco essa questão, vou levar minha mulher e algumas pessoas que mexem com isso, e a melhora que ela teve num ano, ela não teve 20 anos de tratamento tradicional, com medicação e tal. Com alimentação. Com alimentação, entendeu? Uma alimentação... Suplementação. Combatendo radicais livres, processos inflamatórios. Então foi uma coisa assim que ele mudou, né? E é legal, é uma história legal de ler e realmente começar a entender um pouco mais. Então, gente, essa foi a nossa segunda conversa com o Dr. Walter, parte 2. E agora a gente vai para a terceira parte para finalizar aí em chave de ouro.
Valeu, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e também comente, sempre comente. Fale o que você está gostando, o que você gostaria de no canal aqui, que isso é super legal, que deixa a gente super motivado para fazer novos vídeos e do que você está querendo, lógico, você é especial aí pra gente, para seguir aí uma linha super bacana. Beijo, até mais!